Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Muito bom dia, eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à sua dose de coragem de todos os dias, todas as manhãs. E hoje a gente vai ter que ter coragem para falar de um assunto muito importante e que infelizmente aprisiona muitas vidas. Vamos falar de crises de ansiedade. Mitos e verdades sobre crises de ansiedade. É uma live que eu costumo dizer que é o tipo de live que é de utilidade pública, né? É muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento e se você puder compartilhar essa live com pessoas que hoje talvez vivam esse problema das crises de ansiedade, essa live vai ser muito importante para elas, assim como para você. Então, se você tiver perguntas, dúvidas, me manda aqui, vai ser importante essa troca durante esse tempo que estaremos juntos aqui na sua dose diária de coragem com as lives da blindagem emocional. Diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial e lembrando que esta série de lives da blindagem emocional é uma preparação para o mapa da coragem, que vai acontecer na segunda-feira, começa na segunda-feira. Estou muito ansioso, não sei se você está ansioso, mas é uma boa ansiedade, é uma ansiedade boa, a gente vai ver isso daqui a pouco, inclusive. Então, venha para o Mapa da Coragem. Digita aqui, a hashtag Mapa da Coragem, você recebe automaticamente aí na sua bio, no seu direct, um link para você se inscrever para esse evento online gratuito. O Mapa da Coragem é para quem realmente precisa recuperar a coragem para mudar a vida, precisa restabelecer essa ação na sua vida para sair de uma vida de sofrimento e construir uma vida de liberdade, de felicidade, uma vida que realmente valha a pena. Vamos ver quem já está aqui. Deixa eu dar um bom dia, deixa eu botar meus óculos, porque a idade vai chegando e aí a gente não vai enxergando de perto. A Úrsula, seja muito bem-vinda. A Fátima Cruz também, seja muito bem-vinda. A Cidinha Pupo, a Valéria Castro, a Fátima Lanes, a Tânia Comelli. Oi, Tânia, seja muito bem-vinda. A Raquel Félix Dantas, a Valquíria Kruger, a Maria Olívia também por aqui. Elizabeth, seja muito bem-vinda mais uma vez. O Roger Backstage, a Dalva Duda, a Lira, Marlene Padilha, minha amiga hipnoterapeuta, seja muito bem-vinda. A Janete Santos, a Sueli, bom dia. A Claudete, fala de onde você está falando. Maria Olívia é de Blumenau, Santa Catarina, que legal, seja muito bem-vinda. A Suzana, mais uma vez aqui, a Elisângela Ribeiro também. A Dalva é de Teodoro Sampaio, em São Paulo, que legal. Sandra Cavalcante, bom dia, Sandra. A Elisângela é de Varginha, Minas Gerais, mais uma vez aqui, seja muito bem-vinda. A Marta Gontijo também, excelente. A Fátima Lanes é de Curitiba, legal. Salve, Roger. A Andréia Maria também chegou por aqui. A Raquel Félix Dantas também. A Sandra é de Dourados, Mato Grosso do Sul. Bom, pega papel e caneta porque essa live vai ser muito importante para pessoas que vivem crises de ansiedade. E a gente vai falar aqui de mitos e verdades. E por que a gente vai falar de mitos e verdades? Porque para a gente fazer o que é certo, né, para a gente fazer o que realmente é bom para a gente precisa saber o que não fazer mais de errado. Faz sentido isso para você? Para a gente fazer certo, a primeira coisa é não fazer errado. É não, talvez, ter conceitos que não são verdadeiros e que aprisionam a gente. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Patrícia. Sejam bem-vindos. A Luciana também. Bom dia. Então, a primeira coisa sempre é, antes de fazer algo certo, a gente precisa ver se não estamos fazendo nada de errado. E eu vou falar para você aqui de 5 mitos, mas eu vou começar com o mito número 0. Eu classifiquei assim como mito número 0. Por quê? Esse talvez seja o mito mais importante para você entender sobre crises de ansiedade. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então eu vou pedir muito a tua participação aqui. A tua mente, olha, presta atenção, a tua mente vai tentar te tirar daqui várias vezes. Por quê? Porque a tua mente sempre está te protegendo, ela sempre está buscando garantir a tua sobrevivência. E tudo que é novo, um conhecimento novo, a tua mente ela não gosta muito. Por quê? Porque é inseguro para ela.
Ela não sabe se isso vai dar certo, se isso é bom, se isso é ruim para você, então ela prefere te proteger. É por isso que você desconecta muitas vezes, é por isso que você começa a pensar, o que eu vou fazer no almoço, o que eu vou comer no jantar, o que eu vou fazer no dia de hoje. Você começa a ter pensamentos aleatórios. Alguém se percebe assim? Escreve eu aqui para eu saber se você se percebe assim. Então a gente vai começar hoje com o mito número 0. Esse é o principal mito. Esse mito é muito importante que você entenda ele. Então aqui, ó, se você tiver dúvidas, se você tiver perguntas, me manda, tá bom? Essa live aqui é uma live, é praticamente uma consulta que eu vou fazer com você, usando, claro, a minha experiência como hipnoterapeuta, como mentor, para trazer para você aqui informações, conhecimentos importantes. Tudo bem? Então, o mito número 0 é esse daqui, ó, e a gente precisa desmistificá-lo. Ter ansiedade é ruim. Ter ansiedade é ruim. Isso é um mito. Isso é um mito. E aí a gente vai separar muito bem. Ô gata, não estou entendendo, eu tenho ansiedade e é muito ruim. Como você está dizendo que ter ansiedade não é ruim? Esse é um mito, ter ansiedade é ruim. Por quê? Presta atenção. Ansiedade é algo que garante a nossa sobrevivência. Por quê? O que é a ansiedade? Qual é o conceito de ansiedade? Antecipação do futuro. Escreva aqui, antecipação do futuro, para você não esquecer. Antecipação do futuro. Então entenda, ter ansiedade não é ruim. Não é ruim. Por quê? Porque se antecipar é um recurso da natureza que a gente tem. Então, por exemplo, quando você viveu uma situação, vamos pensar numa situação, você era uma criança e você estava num jardim cheio de flores e você estava lá se divertindo, quando você percebe uma abelha, te picou, certo? Te picou, doeu, você chorou muito. A tua mente gravou aquele acontecimento. E quando ela grava esse acontecimento, é uma maneira dela te proteger. E aí quando, por exemplo, você vai de novo, sei lá, aos 30 anos de idade num jardim todo florido, a tua mente vai lembrar você, olha, cuidado, cuidado, porque tem abelha aqui, é um jardim cheio de flores. Lembra aquela vez lá que você tomou aquela picada quando você tinha, sei lá, 3 anos de idade? Essa ansiedade, e você talvez fique um pouco ansioso, será que vai aparecer aqui uma abelha? Será que ela vai me picar? Isso é uma proteção. Então, antecipar o perigo é importante para a nossa sobrevivência. A nossa mente, presta atenção no que eu vou te falar, a nossa mente, ela está o tempo todo buscando garantir a nossa sobrevivência. Por isso, escreva aqui, tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui para você não esquecer. Tudo se trata de sobrevivência. O tempo todo a sua mente está buscando garantir a tua sobrevivência. E ela faz isso se antecipando, gravando momentos importantes da sua vida, criando interpretações que podem te salvar. Muitas vezes essa mente faz uma análise rápida de uma situação e cria uma interpretação. Boa, Dalva, boa, Sueli, tudo se trata de sobrevivência. Isso, Valéria. Tudo. Boa, Elisângela, boa, Elizabeth, tudo se trata de sobrevivência. Então, ter ansiedade não é ruim. Não é ruim. Então, esse mito de que ter ansiedade é ruim não é um mito. A gente precisa aprender, presta atenção agora no que eu vou te falar, a nomear corretamente as coisas. Corretamente as coisas. Então, ter ansiedade não é ruim. O que é ruim, então, gata? Viver em crises de ansiedade. Crises de ansiedade. Isso não é ruim. Isso é ruim, perdão. Isso é ruim. Viver nessas crises de ansiedade. Porque as crises de ansiedade é uma ansiedade com uma intensidade muito grande. Isso é ruim. Porque isso acaba o quê? Atrapalhando a tua vida. Crises de ansiedade, elas vêm com sintomas físicos. Escreva aqui, sintomas físicos. E você vai entender daqui a pouco por que esses sintomas físicos acontecem. Tudo bem? Então existe a ansiedade, que é natural para a gente, é importante que a gente tenha, que a gente se antecipe. Agora, as crises de ansiedade é que você não pode mais tolerar na sua vida.
é que você não pode mais aceitar como normal, porque são coisas diferentes. Então, quando você tem uma crise de ansiedade, você vai ter taquicardia, muitas vezes, você vai ter sudorese, que mais que você vai ter? Tontura, palpitação, tremores, porque são reações físicas. São reações físicas, são reações típicas de uma crise de ansiedade. Agora, por que isso acontece? Agora, presta atenção, se você entender isso, você vai controlar melhor as crises de ansiedade. Alguém aqui convive com crise de ansiedade? É só para eu saber, escreva eu aqui, só para eu saber para quem que eu estou falando, talvez diretamente aqui. Boa, Valéria. Excelente pergunta da Valéria. E quando ela tem horário fixo, o que pode ser? A gente vai chegar, que eu vou contar um exemplo. Vou contar um exemplo de um atendimento que eu fiz recentemente de hipnoterapia de uma pessoa que também tinha uma crise de ansiedade com horário fixo. Com horário fixo. Então, ó, o que eu quero que você entenda agora? Presta atenção. Por que isso acontece? Imagine o seguinte. Imagine que você seja convidado para fazer uma corrida. Uma corrida. E aí, o desafio você precisa correr o mais rápido possível. Imagina isso, você precisa correr o mais rápido possível. Então, sei lá, você tem uma distância de 100 metros e aí você tem lá que correr o mais rápido possível. Como é que você se sente depois que acaba a corrida? Escreve aqui para mim. Como é que você se sente fisicamente depois que você corre essa corrida aí de 100 metros muito rápido? Você vai dar o seu máximo ali, você vai acelerar. Como é que você vai fisicamente terminar? Coloca aqui para mim, só para a gente entender. Bom dia, Cristina Nakata. Cristina Souza, seja muito bem-vinda. Valéria também. Coloca aqui para mim, como é que você se sente depois de correr 100 metros na maior velocidade? Olha, a Alessandra escreveu aqui, exausta. Perfeito. A Cidinha, exaurida. A Dalva, cansada. Mas vamos detalhar mais fisicamente. Como é que, além disso, como é que está a tua respiração, por exemplo? É uma respiração tranquila, como se você tivesse acabado de meditar? Ou é diferente essa respiração? Você vai estar suando ou não? Escreve aqui para mim. A Cristina Nakata, ofegante e cansada. Oi, Eunice, seja bem-vinda. A Marta, exausta. Bom dia, Cida. Bom dia, Thelma. O coração acelerado, escreveu a Sueli. A Cidinha, ofegante. Sim, e é uma reação natural. A Marta, sufocante. A Fátima, cansada, mas satisfeita. Boa. Bom, mas você vai estar cansada. Vamos focar nisso aqui. A Maria, suando. Exato. Num processo de uma crise de ansiedade, é como se você tivesse corrido esses mesmos 100 metros. Presta muita atenção agora. Porque quando a sua mente identifica um perigo que pode ser real ou pode ser baseado numa interpretação que a sua mente tenha, existe uma reação para garantir a tua sobrevivência. E aqui eu quero que você escreva para você nunca mais esquecer. Ou você luta ou você foge. Escreva aqui, luta ou fuga. Luta ou fuga. Então, para a tua mente, que está configurada ainda naqueles primórdios tempos, lá de trás dos nossos ancestrais, sempre que existia um predador que poderia te colocar em risco de vida, a reação automática é lutar. Então, assim, você vai enfrentar o predador. E enfrentar o predador pode ser na porrada mesmo, pulando nele, arranhando, mordendo, gritando, ou fugindo, correndo o mais rápido possível. Correndo, fugindo. Existe também uma terceira reação automática, que é paralisia. Fingir de morto na natureza é um recurso de sobrevivência. Então, muitos animais fingem-se de mortos, porque aí o predador está morto, ele segue em frente. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, o que acontece? Por que existem as crises? Porque a tua mente tem uma interpretação de um perigo e automaticamente ela te prepara para esse processo e você vive fisicamente esse processo. Quimicamente você vive esse processo.
Por quê? Porque isso é uma garantia de sobrevivência. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E é por isso que, mesmo você não correndo 100 metros em 10 segundos, em 20 segundos, você vive aquela crise de ansiedade como se você tivesse corrido. Como se você tivesse ofegante, como vocês escreveram aqui, exaurida, eu estou cansada. Por quê? Porque a reação física e química foi exatamente a mesma de uma corrida de 100 metros. Tudo bem? Então entenda que para que eu não tenha mais a crise de ansiedade, eu preciso tratar, escreva aqui, a causa. Tratar a causa. Por quê? Tratar a causa é o que vai verdadeiramente encerrar essas crises de ansiedade. Ela vai, quando você estanca essa causa, a raiz desse problema, você não entra nesse processo que é um processo, escreva aí também, processo automático. Porque aqui, presta muita atenção, nós somos seres emocionais. As emoções comandam a nossa vida. Por quê? Porque uma emoção garante a nossa sobrevivência. Uma emoção, por exemplo, como o medo, vem para nos alertar de um perigo. E aí, qual é o próximo passo? Reagir, lutar ou fugir, ou paralisar. É automático isso. É por isso que muitas vezes as pessoas, presta atenção, as pessoas acham que nós somos seres racionais. A gente aprendeu isso também, de uma certa maneira. Nós somos seres racionais porque nós pensamos, né? A famosa frase, penso, logo existo. Mas essa frase é uma frase que ela tem um certo, digamos, ela não é 100% verdadeira. Por quê? Porque, antes de tudo, nós somos seres emocionais. Imagine o seguinte, você está de dieta, você resolveu fazer uma dieta. Né? Você falou, não, agora eu vou fazer uma dieta. Aí imagine que tem uma pizza na sua frente, você já estourou todas as calorias do dia. Né? Só a pizza, sei lá, tem 1.500 calorias e você já estourou todas as calorias que você poderia comer naquele dia no almoço, você já estourou. Bom dia, Maria Olívia, seja bem-vinda, a Cleusa também, Cátia Honório, a Lídia, a Lenci, sejam todas bem-vindas. Quem está aqui pela primeira vez, escreva eu aqui, também queria saber quem está aqui pela primeira vez. E aí imagina que você tem esse pedaço de pizza. Racionalmente, você sabe que essa pizza ela vai te fazer mal, que vai fazer você quebrar a tua palavra, que não vai ser saudável para você. Racionalmente, você está pensando nisso, certo? Só que existe uma batalha interna entre emoção e razão. Sabe o diabinho e o anjinho? É mais ou menos isso. Tá ali. A emoção, ela meio que vence pelo cansaço. Ela vence pelo cansaço. Até uma hora que a razão, ela sai. E aí você devora o pedaço de pizza. Você devora esse pedaço de pizza. Por quê? Porque ali é um processo automático. E é isso que eu quero que você entenda. Para você ter a vida que você deseja hoje, a vida que eu chamo de vida de coragem, que é a vida do agir com o coração, você precisa ter o controle das suas emoções. Você precisa ter o controle dos seus pensamentos e, principalmente, presta atenção, o controle da sua mente. Sabe por quê? Porque muitas vezes, e eu quero que você escreva aqui para não esquecer, a sua mente mente. A sua mente mente. Como assim, ô gata, minha mente mente? Porque ela cria interpretações muito rápidas, muitas vezes, e que não são baseadas em evidências. São baseadas num recorte que aconteceu na tua vida, e aí cria-se uma interpretação, e a partir daí, toda vez, ela está usando essa interpretação que não serve mais para você. A sua mente, muitas vezes, ela mente. E se eu não tiver o controle dela, ela vai me jogar em várias ciladas. Por exemplo, eu não quero comer a pizza, eu não quero quebrar a minha palavra, eu quero seguir a dieta, mas a minha mente mente. Por exemplo, ela pode falar o seguinte, você precisa acumular alimento.
Você precisa comer. Sabe por quê? Porque senão você vai morrer de fome, senão você vai viver a escassez que você viveu lá na tua infância. Porque a tua mente talvez tenha criado uma interpretação lá na tua infância, por exemplo, você não conseguiu ser amamentada, a sua mãe não conseguiu te amamentar pelas razões dela, enfim, não cabe aqui a gente julgar o que aconteceu. Mas por alguma razão, a tua mente interpretou aquela escassez do alimento. E aí hoje existe uma fome emocional. Escreva aqui, fome emocional. E essa fome emocional faz com que você coma sem nenhuma necessidade. Faz com que você coma sem nenhuma necessidade. Faz com que a emoção sempre vença a razão. Entende isso? Por isso que você precisa ter, escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional é você controlar os seus medos, é você controlar os seus pensamentos e principalmente a tua mente. Por quê? Porque se você não controla, é como um carro desgovernado numa ladeira. O que vai acontecer com um carro desgovernado numa ladeira? Uma catástrofe. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas não têm nenhum controle sobre o que acontece na sua mente. E são muitas vezes esses pensamentos aleatórios que geram uma crise de ansiedade. São esses pensamentos baseados em interpretações que não são verdadeiras, que não servem mais para você, foram importantes lá quando aquilo aconteceu, que estão guiando as tuas decisões, as tuas escolhas. Por isso, presta atenção no que eu vou te falar. Uma mente menos ansiosa é resultado de blindagem emocional. Você precisa ter esse controle. Essa blindagem emocional é o que diferencia, presta atenção no que eu vou te falar, pessoas que tentam e desistem e pessoas que tentam e continuam, mesmo quando elas enfrentam algum desafio. É essa blindagem emocional que faz com que as pessoas não desistam dos seus sonhos. É essa blindagem emocional que faz com que você tenha uma vida muito mais saudável sem as crises de ansiedade. Porque essa mente ansiosa, presta atenção, é o resultado de muitas experiências que você teve ao longo da tua vida. Medos que foram criados, situações que você viveu e que estimulam a tua vida hoje a viver aprisionada dentro dessas crises. Porque a crise, como eu te expliquei, é um processo automático. Escreva aqui de novo para você não esquecer. Processo automático. É um processo que ele acontece. Ele acontece para te proteger. Mas, se eu mudo essa interpretação, se eu consigo controlar esses pensamentos, eu não vou ter esse processo automático. Entende? Eu, em vários treinamentos que eu dei da blindagem emocional, várias pessoas saíram dessas crises de ansiedade. Por quê? Porque elas conseguiram controlar isso. Elas conseguiram controlar esse processo automático. Elas não precisam mais deixar os pensamentos como se eles estivessem numa rave. Entende? Quando você para com isso, você tem qualidade de vida. Agora imagina para você, agora eu queria que você imaginasse, como é que seria a tua vida sem as crises de ansiedade? Escreva aqui para mim. Como é que seria hoje a sua vida sem as crises de ansiedade? Coloca aqui para mim. Queria entender como é que seria a tua vida sem as crises de ansiedade. Eu vou falar relatos de pessoas que viviam isso antes de tratarem a causa, antes da blindagem emocional. A vida delas era uma vida horrível, em todos os sentidos. Não dormiam, comiam demais, sem motivação, como escreveu aqui Elizabeth, sem motivação nenhuma para realizar as coisas. E depois elas recuperaram isso. Porque a gente precisa parar de normalizar o sofrimento. Viver em crise de ansiedade é um sofrimento.
Ó, a Fátima, mais tranquila, a Patrícia seria maravilhosa. E você pode ter essa vida, é isso que eu quero que você acredite. Você pode ter essa vida. Só que você precisa decidir por isso. A Elisângela, tranquila, eu acho. Eu garanto que vai ser mais tranquila. Não tenho dúvidas. Porque quando eu tenho essas crises, eu não sei o que vai acontecer. Isso vai tirando, presta atenção, a minha confiança. Eu passo a não confiar no que vai acontecer. Eu vivo na insegurança. Então a gente precisa entender que controlar a nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas emoções, ou seja, ter blindagem emocional, é importante inclusive para você tomar decisões melhores na sua vida. Para você tomar grandes decisões. Por quê? Porque muitas crises de ansiedade, e a gente vai falar daqui a pouquinho dos mitos, né? Eu falei do mito zero, para quem chegou agora. O mito zero é que a ansiedade, existe esse mito de que a ansiedade, ter ansiedade é ruim. Não é. O que é ruim são as crises de ansiedade, como a gente vem falando aqui. Ter as crises de ansiedade é o problema. Mas você precisa também olhar para o que está acontecendo hoje na tua vida. Porque o que acontece hoje na tua vida alimenta algo que já existe, a causa. Eu vou te contar aqui, ó, agora a Valéria tinha feito aquela pergunta, né, sobre hora marcada. Eu vou contar a história da mulher que não dormia mais à noite. Olha só, sempre que chegava o anoitecer, por volta de 7, 8 horas da noite, sistematicamente essa mulher tinha crise de ansiedade. Ela tinha essas crises de ansiedade. E com sudorese, palpitação, sufocamento, ela tinha essas crises de ansiedade. E aí, dentro do processo que eu faço de hipnoterapia, eu começo a fazer várias perguntas. Eu quero entender o contexto dessa pessoa. Com quem ela vive, aonde ela vive, o que ela faz, qual a rotina. E esse momento, ele sempre precedia a chegada do marido em casa. A chegada do marido em casa. E o que isso tem a ver, gata, né, com esse momento aí, com essa crise de ansiedade? Ela, obviamente, já não estava feliz com o casamento há muito tempo. Só que ela não tinha o quê? Coragem para sair dessa relação. Ela não tinha coragem para pedir a separação. Ela não tinha. E aí, ela sabia que a chegada do marido era aquele momento para ela ruim, porque o marido muitas vezes forçava a ter relação, queria, né, exigia dela muitas coisas, e ela, obviamente, a mente dela protegia. E aí o que acontecia? Sempre que ela ia dormir, né, ela não queria mais ter relação com o marido, mas o marido queria, aquela coisa toda, a mente dela deixava ela em estado de alerta. Então ela não conseguia dormir à noite. Então ela, muitas vezes ela fingia que estava dormindo, mas ela estava acordada. Por quê? Porque a mente gerou uma interpretação de que aquela situação era uma situação de perigo. É como se você estivesse dormindo com um predador. Como se você estivesse dormindo do lado de um tigre que vai te atacar. Você dormiria tranquilamente numa floresta com um tigre do teu lado? Um tigre faminto? Provavelmente não. Você ficaria nesse estado de alerta. Então entenda que ter a blindagem emocional é essencial para você controlar esses pensamentos, para você, inclusive, tomar decisões importantes. Para você tomar decisões que são importantes para a sua vida. Por isso que é tão importante e fundamental você recuperar a coragem. Você precisa recuperar a coragem. O que é coragem, gata? Coragem não é ausência de medo. Coragem é ação. Coragem é agir. Por isso que eu vou te convidar, para quem ainda não entrou no Mapa da Coragem, de 1 a 7 de maio, começa segunda-feira, Mapa da Coragem. Escreve aqui a hashtag Mapa da Coragem para você receber o link no seu direct e você fazer a inscrição. São 3 aulas gratuitas que eu vou dar para você e uma semana de acompanhamento com lives especiais falando de como você recupera a tua coragem para, por exemplo, vencer essas crises de ansiedade.
para você tomar grandes decisões na sua vida. Entende a importância disso? Porque talvez hoje você esteja no sofrimento e viver no sofrimento é muito desgastante. Viver com as crises de ansiedade é muito desgastante. E quando você trata a causa, quando você muda isso, a tua qualidade de vida dá um salto. Você vai ter uma vida diferente, você pode construir a vida que você quiser. Ah, o Gata, mas não dá mais tempo, eu já passei da idade, eu tô velha. Não existe tempo. O que existe é decisão. Você precisa decidir por isso. Você precisa decidir pela tua felicidade. Boa Lídia, boa Cidinha. Você precisa, boa Raquel, venha para o Mapa da Coragem. Aliás, ó, depois que você fizer a sua inscrição, você vai botar o teu e-mail, entra no grupo de WhatsApp, sabe por quê? Hoje, lá no grupo de WhatsApp, eu vou mandar uma dica, só para quem estiver lá no grupo de WhatsApp, vou mandar uma dica de uma técnica para você conter uma crise de ansiedade. Eu vou mandar uma técnica que eu utilizo com as pessoas que eu trato através da hipnoterapia. É uma dica simples, mas que ela ajuda demais você a sair de uma crise de ansiedade. Tudo bem? Boa Zilma, bom dia. Terezinha, Bianca, Eli Santos também, Zezé Oliveira. Então você precisa decidir por isso, a sair dessas crises de ansiedade. E aqui a gente vai falar agora do mito número 1. São 5 mitos que eu vou te apresentar. Eu te apresentei o número 0, que ter ansiedade é ruim. Não, o que é ruim é ter as crises de ansiedade. A ansiedade é um recurso da natureza importante para a nossa sobrevivência. E aqui é importante você entender o mito número 1. O mito número 1 é que as crises de ansiedade são apenas baseadas em fatos do futuro. Bom dia, Mara. Bom dia, Socorro. Não são baseadas apenas em fatos do futuro. Virou meio uma simplificação. Ah, ansiedade é excesso de futuro e depressão, por exemplo, é excesso de passado. Não. As crises de ansiedade não são baseadas apenas em fatos do futuro. A raiz sempre é algo que já aconteceu. Por quê? Escreva aqui. Todo sintoma tem uma causa. Escreva. Todo sintoma tem uma causa. E a causa é algo que já aconteceu, ou seja, está no passado. Faz sentido? Acho que é simples de entender. Todo sintoma tem uma causa. E essa causa já aconteceu. Então, uma crise de ansiedade não é baseada apenas no futuro. É uma junção. Isso, Valéria. A minha mente está interpretando um perigo, então ela está olhando para frente, mas ela é baseada no que aconteceu. É baseada em algo que aconteceu. Você pode estar hoje preocupada com o futuro, mas por que você está preocupada com algo do futuro? Porque você tem uma crença, uma interpretação de um fato que aconteceu. Por exemplo, ó, vamos pegar... Vou pegar um exemplo aqui, que é bem comum. Eu quero fazer uma transição de carreira. Alguém aqui está pensando em fazer transição de carreira? Está insatisfeito com o trabalho que hoje executa? Você, sei lá, você é funcionário público, funcionária pública. Só que você já cansou disso, está tudo bem. E aí você quer empreender. Boa, Rosângela, bom dia. A Gilnete também por aqui. A Maria Olívia Linhares. Você tem medo, a tua mente fala, olha, isso é perigoso. Essa coisa de empreender, de criar o seu próprio negócio, isso é perigoso. Mas isso é baseado no quê? Isso é baseado muitas vezes porque lá atrás, sei lá, papai faliu, papai abriu um negócio e faliu. E ali foi um evento traumático para você. Ou seja, a tua mente usa algo que aconteceu para gerar uma interpretação. E aí toda vez que você quer fazer alguma coisa, você fica ansiosa, você fica ansioso. Entendeu? Faz sentido isso para você? Então, esse é um mito de que as crises de ansiedade são apenas o futuro. Não são. Elas são baseadas em algo que aconteceu. Bom dia, Hilda. Bom dia, Gilnete. Sejam bem-vindas. Esse é o mito número 1. O mito número 2 é um dos mais tristes que existem. E eu queria muito a tua ajuda para combater isso. Se você conhece alguém que vive nas crises de ansiedade,
você precisa, com isso que eu vou te falar agora, eu preciso que você me ajude a combater isso. Porque esse é um mito que cria um rótulo que não é verdadeiro. E o mito número 2 é esse aqui, que pessoas ansiosas são medrosas. Isso é um mito. Pessoas ansiosas são medrosas. Ah, ela é cheia de medos, por isso que ela é ansiosa. Não é. Isso é um mito. A Maria Aparecida, só faz sentido. Meu Deus, acendeu a luz. Que bom, fico feliz. Muito legal, Maria Aparecida, fico feliz. De Chaves também por aqui. Ananda Ângelo bem também por aqui. Seja bem-vinda. Pessoas ansiosas são medrosas. Isso é um mito. Primeiro, porque o medo é uma emoção. Escreva aqui, medo é uma emoção. O medo é uma emoção. Então todos nós temos medo. O medo, ele vem para nos proteger. Assim como qualquer emoção, a raiva, a tristeza, ela vem para nos proteger, para garantir a nossa sobrevivência. Então, esse rótulo, ele é muito perigoso. Por quê? Porque isso abala a autoestima de quem vive na crise de ansiedade. E você que talvez viva, aí você sabe como é difícil você ser rotulado de uma pessoa medrosa. Não é que você se torna uma pessoa medrosa, você vai se tornar uma pessoa mais precavida. Por quê? Porque você não quer viver aquilo de novo. Então você vai ficar o quê? Mais insegura. A insegurança vai fazer parte de alguém que tem crise de ansiedade. Mas isso não significa que ela é medrosa, que ela é covarde. Ela não é covarde. Aliás, eu acho que uma pessoa que vive na crise de ansiedade, ela tem muita coragem no sentido de bravura. Por quê? Porque ela está lutando todos os dias para sobreviver. Ela está lutando todos os dias para se manter de pé. Então eu acho muito injusto você rotular uma pessoa que vive com as crises de ansiedade como uma pessoa medrosa. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então me ajuda a combater esse mito. Isso não é verdade, que pessoas ansiosas são medrosas. Porque o medo, ele é diferente da fobia. A gente falou isso ontem. A fobia é um medo intenso. É um medo intenso. E ainda assim, quem tem fobia não é uma pessoa medrosa, nesse sentido de covardia. Tudo bem? Não é verdade isso. Então, não rotula mais ninguém se você talvez já tenha rotulado, mas essa pessoa é medrosa. Não, ela não é medrosa. Porque todos nós somos medrosos partindo desse princípio de que o medo é uma emoção. Todo mundo tem medo. E é bom que a gente tenha medo de algumas coisas, sim. Senão a gente não estaria aqui. Agora, o que a gente não pode é ser controlado por esses medos. Por isso que ter blindagem emocional é tão importante. Quando eu tenho blindagem emocional, eu controlo esses medos. Eu sei que esse medo não é real. Que esse medo, por exemplo, do exemplo que eu dei aqui, porque eu não vou conseguir prosperar, porque o meu pai faliu lá atrás, a história do teu pai não significa que vai ser a sua história. O problema é que você hoje está sendo controlado pela sua mente, que fala para você o quê? Se manter onde você está. Você já ouviu falar na zona de conforto? Escreva aqui para você não esquecer. Zona de conforto. Para tua mente te manter na zona de conforto é ótimo, porque é segurança, não tem riscos. Você pode se manter lá o tempo que for. Porque para ela o que importa é você viva. Porque tudo se trata de sobrevivência. Entende? Então esse é um mito, tá? Esse é um mito de que pessoas ansiosas, com crise de ansiedade, elas são medrosas. Isso não é verdade. Tudo bem? Mito número 3. Esse também é muito importante que você entenda. Inibir as emoções e os pensamentos. Isso fará com que você saia das crises de ansiedade. E o inibir aqui, muitas vezes, é mascarar. É o que as pessoas dizem. Pensa positivo. Você já ouviu isso? Para de olhar para isso. Pensa positivo. O pensar positivo é legal por um tempo, mas ele não trata a causa. Isso pode te ajudar ali naquele momento, mas não é isso que resolve. Por quê? Tudo se trata de sobrevivência. E muitas vezes você inibir isso, você sufocar isso, vai gerar o quê? Um efeito rebote muito pior.
Um efeito muito mais intenso e que vai te prejudicar. Você precisa tratar a causa. Então, se você hoje tem pensamentos acelerados, pensamentos com viés muito negativo, e que você percebe que quando esse pensamento surge e você vive esse ciclo da crise de ansiedade, do lutar ou fugir, e aí você tem lá ataque cardíaco no final, você precisa tratar a causa. Faz sentido isso? A Maria, hoje tu resolveu me sacudir. Que bom, porque o meu papel é esse aqui. O meu papel é gerar reflexões. E é assim que você transforma a tua vida. Quando você faz reflexões verdadeiras sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre o que aconteceu e principalmente sobre o que está acontecendo. É por isso que eu bato tanto nessa tecla de você se priorizar, de você se olhar. E você só se olha quando você se prioriza. Então o fato de vocês estarem aqui nesse momento significa que vocês estão se priorizando, vocês estão se escutando. Então quando eu inibo as minhas emoções, os meus pensamentos, quando eu ponho para debaixo do tapete, eu não estou resolvendo o problema, eu estou mascarando o problema. E mascarar o problema não resolve, porque a crise vem com mais intensidade. Então não basta você pensar positivo. Não basta você tomar o chazinho A, chazinho B. Não que isso seja ruim, presta atenção. Isso é importante, isso ajuda, mas não resolve a causa. É como se você tivesse aí na tua cozinha uma parede hoje toda úmida, suja, embolorada, porque existe um vazamento há muito tempo. Para você consertar essa parede, para essa parede ficar bonita de novo, não basta você passar uma tinta. E é o que muitas pessoas fazem, mascarando, inibindo as suas emoções e os seus pensamentos, pensando positivo, fazendo coisas que não tratam a causa. É passar uma tinta nessa parede e falar, nossa, aqui a minha parede está limpa. Não. O que você precisa fazer? Você precisa quebrar a parede. Você precisa identificar o cano que está vazando. Trocar esse cano. Aí sim você fecha a parede e pinta. Aí eu garanto, essa parede não vai ficar mais suja. Então você precisa tratar a causa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Tati Franco, seja bem-vinda. A Fernanda Schmitz também. A Zilda, meu neto de 6 anos tem ataque cardíaco na escola quando é hora do ditado. Na hora do ditado. O que fazer nesse caso? Ataque cardíaco não, né? Ele deve ter palpitação, né? Ele deve ter palpitações. Então, assim, provavelmente, Zilma, ó, eu não sei, eu vou te falar com a minha experiência. Claro que eu vou falar aqui sem conhecer o teu neto, tudo bem? Mas, provavelmente existe um medo grande de errar. E aí você tem que entender, ele é muito cobrado, né? O que acontece para ele sentir essa reação? Por quê? O ditado é, a professora vai falar lá uma palavra, ele vai escrever. Teórica, racionalmente, não deveria ter nenhum medo, mas existe provavelmente o quê? Um medo de errar, talvez a maneira como a professora trata ele, a vergonha talvez dele errar e os amiguinhos darem risada. Isso pode gerar. Eu vivi a crise de ansiedade quando eu era convidado para dar palestra. Boa, Rosângela, ser sinceros com nós mesmos é o mais importante. Isso, perfeito. Eu já contei essa história aqui, mas para quem não ouviu, vou contar de novo. Antes de eu fazer o que eu faço hoje, eu sou jornalista e eu era convidado para dar muita palestra em faculdades, em empresas sobre comunicação. Mas eu sofria, então sempre eu tinha essas crises de ansiedade antes de uma palestra, por exemplo, palpitação, diarreia, vômito, um monte de coisa. E aonde que estava a causa? A causa, no meu caso, estava aos 6 anos de idade, quando eu mudo de escola, primeiro dia na escola, a professora pede para eu falar o meu nome, levantar e me apresentar. Racionalmente, nenhum problema, certo? Você levanta, você fala o seu nome e se apresenta para os amiguinhos e amiguinhas. Só que, na hora, eu estava nervoso. Primeiro dia na escola, inseguro.
E ao invés de falar o meu nome corretamente, ao invés de falar Márcio, eu falei Márcia. E aí todo mundo riu, inclusive a professora. A minha mente criou uma interpretação de que falar em público é perigoso. Então, para me proteger, ela gerava essas crises de ansiedade. Mesmo que eu, lá atrás, né, eu já adulto, não tinha nenhum perigo. Né? Tanto que eu adorava dar as palestras, como eu adoro hoje falar. Né? Então, quando eu tratei a causa, tudo ficou mais fácil. Entendeu? Então, talvez no caso do teu neto, é preciso entender esse contexto. O que está acontecendo? Talvez a cobrança dos pais, talvez uma necessidade dele de uma autocobrança, dele ser bom em tudo, porque talvez, sei lá, tem um irmãozinho que agora tem mais atenção da mãe, enfim. Existem vários contextos aí. Tudo bem? Faz sentido? Vamos para o quarto mito, são 5. O quarto mito, bom dia Nira, que é de São Paulo, seja muito bem-vinda. A Dinalvinha, Minas Gerais, que legal. Quem está aqui pela primeira vez, escreva e diz de onde você é. Quarto mito, o mito número 4. Remédios resolvem as crises de ansiedade. E por que isso é um mito? E aqui, ó, eu não sou aquele hipnoterapeuta que demoniza o remédio. Eu acho que o remédio tem a sua função. Muitas vezes é tirar você do fundo do poço. Faz sentido? Você precisa, sim. Às vezes você se meteu num poço tão fundo que você precisa do remédio para, digamos, restabelecer a normalidade. Tudo bem? Você precisa. Só que ele não resolve a causa. Nenhum remédio resolve a causa. Faz sentido isso para você? Não resolve a causa. Então, o remédio ele vai te ajudar a sair daquela crise, talvez. Mas a partir daí você precisa tratar a causa. O problema é que existe hoje muitas pessoas que são reféns dos remédios. E aqui eu queria que você fizesse duas reflexões comigo. Para você que talvez hoje seja refém dos remédios. Teoricamente, depois do remédio você deveria ficar boa, certo? Você deveria ficar... E só mascara. Boa, Maria. Só mascara. Você deveria ficar boa, né? Curada. Depois do remédio. Não é normal você continuar dependente desse remédio. Não é normal. Não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Entendeu? Não ajuda. Ó, a Patrícia, no meu caso, o remédio não ajuda. Se piora, mais do que nunca você precisa tratar a causa. Enquanto você não tratar a causa, você vai conviver com as crises. Entendeu? Você vai conviver. Não há como. Ah, mas eu vou meditar. Beleza, tudo isso é ótimo, eu recomendo, mas não trata a causa. Não trata a causa. Então, nunca você melhorar, tem alguma coisa de errado nisso. E eu acho que você deveria pensar a respeito disso. E 2, o quanto você talvez já tenha gastado monetariamente falando em remédio. Talvez você já teria comprado um apartamento, um carro. Não é normal. E óbvio que existe hoje um lobby muito grande de uma indústria que é riquíssima, que é a indústria farmacêutica. E sabe o que é o pior? Cada vez mais os diagnósticos são levados para o remédio. E cada vez mais precoces também. Cada vez mais as crianças são... dá uma Ritalina, dá alguma coisa para essa criança acalmar. E não é. E não é. E não é dessa maneira que se resolve a causa. Então, os remédios não resolvem as crises de ansiedade. Esse é um mito. Os remédios vão te ajudar, sim, em alguns momentos, são necessários, sim, mas você não pode se tornar refém. A Eloide, eu preciso tratar a causa. Sem dúvida, trate a causa. Anira, tenho ansiedade e palpitações, nunca consigo falar exatamente o que eu precisava em uma discussão. Quero dizer, sei que meu marido esconde alguma coisa pelo celular. Olha, essa é uma situação que você está vivendo hoje e vai gerar ansiedade, porque você não sabe o que está acontecendo. Para tua mente, presta atenção, Nira, para tua mente, tudo que é
incerto é inseguro. E isso vai gerar o quê? Um estado de alerta. Você vai criar um estado de alerta. Você vai ficar o tempo todo em alerta. Quando você está em alerta, você não dorme, você vai ter palpitação e você entra nesse ciclo de lutar ou fugir que eu falei. Esse ciclo de lutar e fugir. Então entenda que quando você trata a causa, você resolve o problema. Tudo bem? Bom dia, Vanessa Martins, seja muito bem-vinda. Silvana também por aqui, bom dia. A gente está falando hoje sobre mitos e verdades sobre crise de ansiedade. A gente já falou de 4 além do 0. Eu vou repassar aqui, para quem chegou agora, para você pegar todos os mitos. O mito 0 é que ter ansiedade é ruim. Não, ansiedade é um recurso da natureza para nos proteger. O que a gente não pode é ter crises de ansiedade. Crise de ansiedade é ruim, com as palpitações, com o cansaço, isso é ruim. Mito número 1, crise de ansiedade são apenas baseados em fatos do futuro. Não, tem uma causa, e a causa já aconteceu, ou seja, a causa está no passado. Então, não é apenas a ansiedade é excesso de futuro. Não é apenas isso. Pessoas ansiosas são medrosas. Mito número 2. Isso também não é verdade. É um rótulo muito pesado e que a gente precisa combater. Até porque senão isso abala a autoestima, tira ainda mais a confiança de alguém que está vivendo isso. Mito número 3. Inibir as emoções e os pensamentos. Também não é o caminho. Você precisa tratar a causa. Não adianta você ter aí soluções paliativas como tenha pensamento positivo, pense em coisas boas, seja grato, agradeça pela vida que você... Isso tudo é bonito na teoria, mas para quem está vivendo a crise, não resolve nada. O que resolve? Tratar a causa. Mito número 4. Remédios resolvem as crises de ansiedade. Não. Elas tiram você, muitas vezes, são importantes para tirar você de uma crise, mas não tratam a causa. Tudo bem? E o 5º mito, presta muita atenção, e esse aqui é fundamental, que é: eu consigo vencer as crises de ansiedade sozinho. Esse aqui é um mito que afunda ainda mais as pessoas. Porque elas acham, e aqui, deixa eu falar uma coisa muito importante. As pessoas, hoje, todos nós, temos um acesso muito grande a informações. E existe uma diferença entre informação e conhecimento. Presta atenção no que eu vou te falar. Informação, muitas vezes, é baseada numa opinião e sem nenhum estudo, por exemplo, científico por trás. Conhecimento não. Conhecimento é uma informação que é baseada no conhecimento científico, que é provada por A mais B. Então toma muito cuidado, porque hoje existe muita gente falando aí, olha, crise de ansiedade, faz isso que vai resolver. Não. Como é que você resolve? Tratando a causa, ponto. Aqui me perguntou a Nira, como tratar a causa? Você precisa reprogramar sua mente através de um processo, por exemplo, como a hipnoterapia, que é uma terapia que utiliza a hipnose como ferramenta para você fazer essa mudança nessa interpretação que é a sua mente. Isso é tratar a causa. Aí você vai na raiz do problema. Por quê, Nira? Quando eu mudo uma crença, quando eu mudo essa interpretação, o meu comportamento é diferente. E com um comportamento diferente, eu tenho resultados diferentes. Não dá para pensar em ter um comportamento diferente sem tratar a causa, sem ressignificar, sem dar uma nova interpretação para a crença que existe. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, a Fátima, depois da hipnoterapia, minha ansiedade melhorou muito. Sim, você consegue controlar melhor agora, não é isso? Então, é esse o ponto. Porque a gente tratou, e a Fátima ainda está no processo comigo, ela ainda está ela está fazendo o protocolo, a gente já tratou algumas causas. A gente foi na raiz de alguns problemas. E claro que ela vai se sentir o quê? Melhor. Agora, enquanto você não trata a causa, você continua com o sintoma. E sem ajuda é muito pior. Por isso que é extremamente perigoso você tentar isso sozinha buscando informações aleatórias. Busque sempre um profissional, busque sempre alguém que tenha conhecimento e principalmente tenha resultado. Que tenha como provar por A mais B que aquilo
que ele está falando, o que ela está falando, realmente acontece. Experiência. As pessoas costumam olhar hoje, né? E eu entendo, cada um tem a sua realidade econômica, cada um tem a sua história, mas as coisas muito baseadas em preço. Ah, é barato, é baratinho, eu vou lá e faço. O barato sai caro muitas vezes. Faz você perder tempo. Porque assim, se você botar na ponta do lápis o que você talvez já gastou de remédio, e não vou nem falar só do remédio, quanto que custa a tua vida? O quanto de vida que você já não desperdiçou não tratando a causa? Entende isso? Então você precisa parar de se iludir que controlando o sintoma com o remédio, por exemplo, você vai resolver o problema. Você precisa tratar a causa. Por isso que mais do que nunca, para você sair dessas crises de ansiedade, você precisa de coragem. Escreva aqui coragem. Você precisa de coragem para controlar as crises de ansiedade. Se você não tiver coragem para controlar as crises de ansiedade, você vai continuar no mesmo problema. E coragem é ação. Coragem é ação. Você precisa, talvez, recuperar a coragem que existe aí dentro de você. É a coragem para você olhar para o teu passado. É a coragem para você olhar para o teu presente. Você precisa ter essa coragem. O que está te faltando hoje é ação. É você tomar uma decisão, seja para tratar a causa, seja para enfrentar a tua história. Porque viver com as crises de ansiedade não é o normal, e eu queria muito que você saísse daqui com essa consciência. Isso não é normal. Você ser controlada pelas crises de ansiedade, você ser controlada pela tua mente, você ter uma vida limitada. Perceba quantas coisas que você pode fazer diferente na tua vida se você não tiver mais essas crises. Essas crises estão roubando os melhores anos da sua vida. Essas crises estão roubando o teu melhor, o teu potencial. Por quê? Porque você se sente insegura. E aí você não faz o que precisa ser feito, aquilo que te faz feliz. E você não pode mais se conformar com isso. Você tem que sair daqui indignada. Se você hoje vive dentro das crises de ansiedade, você precisa sair daqui indignada com essa situação. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Por isso que eu quero te convidar de novo para o Mapa da Coragem, que é o evento que eu vou fazer de 1 a 7 de maio, na próxima segunda-feira. Aliás, para quem entrar, quem está lá no grupo de WhatsApp, depois que você faz a inscrição, você tem a oportunidade de entrar num grupo de WhatsApp. Eu vou gravar um passo a passo, uma técnica que eu uso para conter crise de ansiedade, que eu ensino inclusive as pessoas que eu atendo através da hipnoterapia para elas conterem essa crise, muitas vezes. É uma coisa simples. Ela parece até bobinha, mas ela resolve, te tira da crise. Quando você perceber que você está na crise, você sai. Então, como é que você pode fazer? Digita aqui Mapa da Coragem, hashtag Mapa da Coragem, agora nos comentários, e você vai receber um link no seu direct, no seu inbox. Você precisa estar me seguindo, isso é importante para você visualizar. Clica e aí você vai abrir, você vai para uma página, para essa página aqui, deixa eu mostrar para você, essa página aqui. Você coloca o seu e-mail, entra e aí, quando a próxima página abrir, você vai ter a chance de entrar no grupo de WhatsApp. Entra no grupo de WhatsApp para você receber, eu vou gravar ainda hoje essa técnica que é uma técnica que ajuda a sair de uma crise de ansiedade. E aí eu vou dizer de novo, não está tratando a causa, é uma contenção. É uma contenção. Aí você sai da crise, mas vá tratar a causa. Tudo bem? Coloca aqui para mim qual foi o seu aprendizado, o que você aprendeu hoje e que você pode colocar em prática. O que você aprendeu? Compartilhe o teu aprendizado para ajudar outras pessoas. Outras pessoas aprendem com o teu aprendizado e você também, claro, aprende com o aprendizado dessas outras pessoas também. Eu vou falar aqui do livro. Eu não fiz o sorteio do livro de ontem, vou fazer agora aqui ao vivo. O famoso quem sabe faz ao vivo. Deixa eu pegar aqui o livro de ontem, que também fala de ansiedade. E hoje tem um outro livro para
para você concorrer. Deixa eu só colocar aqui, nós vamos fazer ao vivo aqui. E como é que você vai participar desse livro, do livro de hoje, da live de hoje? Eu vou sortear o da live de ontem, que é o livro Desconstruindo a Ansiedade. Deixa eu pôr aqui, ó. Para quem participou da live de ontem, colocou a hashtag, tá bom? Como que a gente faz aqui, ó? Você sempre, no final da live, essa live vai para o meu feed. Vai no meu perfil, você vai ver lá esse conteúdo aqui, lá, tá bom? Aí o que você faz? Você vai clicar e vai comentar com uma hashtag. A nossa hashtag de hoje, é essa daqui, ó, controle mental. Por quê? Para você sair dessas crises de ansiedade, você precisa ter o controle da sua mente, você precisa ter blindagem emocional. Tudo bem? Então, essa é a hashtag. Qual é o livro da live de hoje? O livro é o livro do Dr. Augusto Cury, chamado Ansiedade. Um ótimo livro para você entender como a ansiedade funciona. Muito do que eu falei aqui tem, obviamente, aprendizados do Dr. Augusto Cury, que é alguém que estuda a ansiedade há muito tempo. Eu aprendo muito com ele. Então, assim, esse é um ótimo livro. Então, ó, assim que a live terminar, você vai colocar essa hashtag aqui, ó, controle mental. Tudo bem? Essa é a hashtag da nossa live de hoje. Eu vou fazer agora o sorteio da live de ontem, que tinha a hashtag indignação, e é o livro Desconstruindo a Ansiedade. Deixa eu colocar aqui em frente ao meu computador. Vamos ver. Deixa eu trazer mais para cá. Isso, ó. Vamos ver aqui, ó, quem é o vencedor ou a vencedora deste livro. Vou ver junto com vocês aqui, ó. Vamos ver. A Tânia Silva, indignação, ela colocou a hashtag certa, então ela ganhou o livro Desconstruindo a Ansiedade. Isso, Patrícia, Cury é espetacular, não tenha dúvidas. É alguém que entende muito da mente e principalmente das crises de ansiedade. Então, para você ganhar o livro agora do Augusto Cury, que eu vou sortear amanhã, que é o Ansiedade, ó, esse livro aqui, você, assim que a live terminar, você coloca a hashtag que é controle mental, tá bom? Vamos ver aqui alguns aprendizados antes da gente encerrar essa live. Vamos ver aqui. Anira, ter coragem em procurar um profissional para te ajudar. Excelente, é isso. Ótimo, que bom que você sai com esse aprendizado, Nira. Porque sem ajuda é muito mais difícil, muito mais difícil. Eu já contei aqui, eu vivi numa depressão silenciosa sem pedir ajuda, o que foi extremamente perigoso. E se eu não tivesse tido um tumor no pescoço, eu provavelmente teria me afundado ainda mais. Então, ter ajuda é fundamental. A Sueli, a ver minha ansiedade por um lado bom e não negativo. Sim, a ansiedade. A ansiedade é normal, é uma proteção. O que a gente não pode se conformar são com as crises. As crises de ansiedade, essas sim são ruins. A gente não pode se conformar. A Luciana, crise de ansiedade é como uma cerca intransponível. Mas não é. Isso parece, mas não é. Com coragem e ajuda certa, derrubamos essa cerca. Excelente, Luciana. Quem vive dentro da crise de ansiedade acha que não tem saída, que a vida é assim mesmo. E não, existe uma vida possível fora das crises de ansiedade. Existe, tenha certeza disso. Tudo bem? A Elisângela, só tendo coragem e dar o primeiro passo, tratar a causa. Perfeito. Então venha para o mapa da coragem para recuperar a coragem e aí dar esse primeiro passo. Tudo bem? Cristina Nakato e Cris, é preciso entender as emoções e descobrir a causa das crises de ansiedade para poder tratar efetivamente. Perfeito. Aí sim você consegue ter uma vida diferente. A Patrícia, colocar a hashtag onde? Assim que a live terminar, essa live entra no meu feed, aí você vai lá no meu perfil, você vai ver lá todos os conteúdos que eu tenho. Estará lá, aí você clica e comenta lá e coloca a hashtag, tá bom? A Valéria, preciso fazer um processo de identificação das causas. Isso tem a ver com a tua história, perguntas são muito importantes para você entender o que aconteceu.
Bruno Mendonça, meu grande amigo, seja bem-vindo. A SJG Eduardo, a Regiane também por aqui, Paty Rodrigues, excelente. Bom, essa foi a live sobre mitos e verdades sobre crises de ansiedade. Amanhã, 8 horas da manhã, a gente tem live da blindagem, a gente vai falar sobre isso daqui, ó. Presta muita atenção também. Como superar os ataques de pânico. Como superar os ataques de pânico. E essa também é uma live de utilidade pública. Compartilha com as pessoas, chame as pessoas. Por quê? Como superar os ataques de pânico é fundamental. Infelizmente, cada vez mais as pessoas estão vivendo esses ataques de pânico e vivendo com menos qualidade. Tá bom? É isso. Olha, um lindo dia para você. Assim que a live terminar, ela vai entrar lá no feed e coloca a hashtag para você concorrer ao livro dessa live, que é o Ansiedade, do Dr. Augusto Cury, tá bom? Um lindo dia para você, um grande abraço. Tchau!